Capítulo 301 Criação Mágica 2. Este exercício é como um problema de matemática. Posso aprender rotineiramente todas as equações ou entender os princípios subjacentes da fórmula principal e extrair dela tudo o que preciso. Até agora, o primeiro método falhou, é hora de tentar o segundo. Lid fechou os olhos, ignorando a barra de combinação dele e concentrando-se em seu núcleo de mana. O segundo feitiço de sua escolha foi Jorumbat, um feitiço inútil que geraria pingentes em forma de moeda. Foi semelhante o suficiente para o anterior para permitir que ele pelo menos reutilizasse o selo de primeira mão. Lid desenhou o símbolo no ar lentamente, sentindo uma pequena quantidade de mana saindo de seu núcleo. Então, ele quase parou as mãos, fazendo um pequeno movimento de cada vez e observando como o fio de mana reagia. Ele descartou todos os sinais que causavam o inchaço ou o colapso, seguindo apenas os que a faziam avançar. Lid não tinha ideia de quanto tempo se passou quando ouviu o som anunciando a conclusão do segundo feitiço. Ele abriu os olhos apenas pelo tempo necessário para escolher as duas palavras seguintes do Codex e transmiti-las ao estande. Ele continuou praticando apenas feitiços de gelo, observando cada vez com mais clareza a forma que o fio de mana assumia com cada feitiço diferente. A revelação o atingiu como um martelo. A maioria dos movimentos que compunham o único sinal de mão eram inúteis. Eles provavelmente foram adicionados para facilitar a lembrança, mascarar as partes importantes de olhares indiscretos, ou ambos. O que importava eram os movimentos que alteravam a forma do fio de mana, acrescentando voltas e mais voltas até que seu fluxo se assemelhava ao de um verdadeiro feitiço mágico. Lid decidiu testar sua teoria. Ele pegou mais algumas palavras formando um simples feitiço de gelo. Lid visualizou mentalmente como ele precisava manipular seu fluxo de mana para obter com verdadeira magia o mesmo efeito que o feitiço falso teria. Em seguida, ele pronunciou as palavras mágicas enquanto usava as duas mãos para moldar o fio de mana como o verdadeiro feitiço que ele acabou de criar. O som sinalizou que seu sucesso coincidia com o gongo, marcando o final da lição. Lid se viu encharcado de suor. Sua reserva de mana era baixa o suficiente para lhe dar uma dor de cabeça. No entanto, ele ficou satisfeito com seus resultados. A má notícia é que não posso usar a mesma técnica para magia de nível superior. Demoro 1 minuto para criar um feitiço verdadeiro de nível 1, mas o mesmo não pode ser dito para os níveis superiores. Isso significa que eu realmente preciso aprender a criar feitiços falsos. Lid pensou. Isso não só será útil para abordar este assunto, mas também como uma maneira de obter créditos compartilhando feitiços, se eu precisar de algo da associação. A boa notícia é que agora encontrei uma maneira muito mais rápida de transformar a magia falsa em verdadeira e vice-versa. Parece que minha teoria original estava certa. As fundações da magia falsa são as mesmas da magia verdadeira e todo o sistema de camadas é uma escada que leva à descoberta do núcleo de mana. Lid saiu de seu estande, esperando o holograma projetar seus resultados. Tentativas de feitiços. 15. Feitiços concluídos. Todos. Classificação final. B. Impressão redefinida com sucesso, pronta para um novo aluno. Nada mal para alguém que passou metade da lição para acertar um único feitiço. Solos tentou animá-lo. B foi a nota mais baixa que eles conseguiram, mas ela estava orgulhosa dele. Lid alcançou essa nota sozinho, sem pedir ajuda. É melhor esperar depois do jantar antes de perguntar se ele fez de propósito ou se estava simplesmente tão concentrado que me esqueceu. Ela pensou em um canto escondido de sua mente. Lid virou-se para observar o desempenho dos outros. O holograma de Kila relatou. Tentativas de feitiços. 22. Feitiços concluídos. Todos. Nota final. A. Incrível como sempre, Kila. Eu sou tão ruim nesse assunto. Eu preciso trabalhar mais. Ele apertou a mão dela com um toque de inveja em sua voz. Ela é mais talentosa do que eu, tem mais experiência do que eu na criação de feitiços falsos e não perdeu tempo em pânico.
Eu me pergunto quão poderosa ela se tornará. A linha de pensamento de Lee foi interrompida por Killa, que lhe deu um chute fraco na canela. O jeito que ela inclinou a cabeça compulsivamente o fez pensar que Quilla estava tendo um derrame ou algo assim. Vire-se, idiota. Lee seguiu a ordem de Solus, finalmente notando as outras estações também. Havia muitos DS holográficos, S e até alguns FS. Que diabos? Lee deixou escapar. Foram necessários pelo menos 4 magias completas para obter um e 8 para obter um D. Todo mundo estava olhando para ele com puro ódio. Eu disse a vocês, talento. Nalear deu um tapinha nas costas deles. Como eu disse anteriormente, 2 períodos completos são suficientes para uma nota de aprovação durante a primeira lição. As máquinas são calibradas para o exame final. Ela riu da expressão confusa dele. Mais tarde, enquanto os estudantes estavam aproveitando o jantar, o traidor dentro da academia finalmente pôde suspirar de alívio. Após a série de falhas no ano passado, todo o planejamento meticuloso estava dando frutos. Com base em suas informações mais recentes, Linjus ainda desconhecia seus planos de construir armas de nível militar a serem empregadas durante o ato final. Desde que eles se juntaram à caça aos gansos selvagens de Lucart, tudo deu para o sul. Lucart, o idiota arquimago que sonhava em ser rei. O traidor se juntou a ele porque eles também queriam que a guerra civil acontecesse, mas por uma razão completamente diferente. O traidor acreditava firmemente que o reino Grifon estava além da salvação. Era como uma pintura horrível desenhada por um artista incompetente. Mais pinceladas só poderiam torná-lo ainda mais confuso. O que o reino precisava era queimar a tela antiga e começar de novo com uma nova. Cego por sua própria arrogância, Lucart nunca esperava que seu aliado estivesse lentamente sugando seus fundos e bens, transformando os cúmplices de Lucart em escravos obedientes. O plano era brilhante em sua simplicidade. Quando a guerra civil começaria, o traidor teria todos os meios necessários para fazer seu lado prevalecer, limpando do tabuleiro Lucart os reais corrompidos. Após o incidente em Candria, eles foram forçados a mudar de abordagem. Com os parasitas descobertos e uma cura já disponível, o plano original foi arruinado. Quando Balcor revelou seu novo alvo, o traidor assumiu que os montes estavam dando a eles um sinal. Ao mover seus peões, eles enfraqueceram todas as academias, tornando-as presas fáceis para os mortos-vivos. O traidor assumiu que, uma vez perdidas as 6 grandes academias, os outros grandes países invadiriam o reino Grifon. Nobres e plebeus teriam se unido na dor, forçados a aliar-se contra um inimigo comum. O resultado da batalha não era importante, o que importava era destruir o status quo. No entanto, o maldito Linjus havia arruinado tudo, aliando-se ao Senhor da Floresta, liderando os outros diretores pelo exemplo. O traidor passou os últimos meses construindo a força necessária para mergulhar o reino no caos. Se a revolução era impossível de alcançar, o traidor estava disposto a se vingar. Capítulo 302 – As vidas de outros 1. Academia Grifon Branco. Mais de um mês depois, uma semana antes do primeiro exame do 5º ano. A vida de Fria Solivarernas sempre foi uma montanha-russa emocional. Uma armadilha veloz que a mantinha dezenas de metros acima do solo e que nunca parava, por mais que ela gritasse, chorasse ou vomitasse. Às vezes, desacelerava, mas apenas porque outra grande queda se aproximava. Ela havia perdido a infância tentando a tarefa impossível de conquistar o carinho de sua mãe. Depois de completar 12 anos, ela foi jogada em um ambiente de cachorro come cachorro. Todos na academia queriam que ela falhasse, esperando conseguir seu lugar no ranking. Todos na casa Solivar a queriam morta. Seus irmãos e irmãs tinham medo do status que alcançaria ao se tornar o primeiro mago da história da família. Se Fria conseguisse ser uma maga, a linha de sucessão se tornaria sem sentido. Ela se tornaria a mago da mão direita da duquesa Solivar e herdaria tudo quando a mamãe mais querida fosse embora. Fria passou tanto tempo olhando-a de volta que seu encontro com Uriel foi como ver o sol depois de um inverno perene.
Graças ao seu status e poder, o ambiente ficou pacífico, dando-lhe a oportunidade de relaxar. Conhecer Kila salvou sua alma. Apesar de ter uma vida muito mais dura do que fria, Kila ainda tinha um coração gentil e só se esforçava por afeto. Ela restaurou a fé de Fria na humanidade. Depois de lhe dar o equivalente a um doce de açúcar, o 4º ano acabou sendo o ápice de sua miséria. Primeiro, ela havia perdido sua família. Sendo rotulada como traidora, ela foi forçada a aceitar a oferta de Lariernas de adotá-la. Então, ela matou seu primeiro humano a sangue frio e finalmente chegou Balcor. Infelizmente, o pior ainda estava por vir. Todos esses eventos a empurraram para a beira, mas também ajudaram Fria a se abrir com seus novos pais e irmã. Eles se aproximaram com o tempo até que ela parou de se sentir prisioneira e se tornou parte de algo maior. Até que ela se sentiu parte da família Ernas. Ser amada incondicionalmente, ter a liberdade de decidir sobre seu futuro era algo que no passado ela só podia sonhar. Agora que ela tinha tudo, Fria estava morrendo de medo. Com medo de perder aquele refúgio seguro e retornar a um mundo cruel que não dava a mínima para ela. Ela não tinha ideia do que fazer com sua vida. Ser curandeira é um trabalho silencioso, mas bastante chato. Ela costumava listar mentalmente todos os prós e contras de suas opções disponíveis. Além disso, não gosto muito de pessoas. Passar minha vida ajudando os outros parece uma perda de tempo. A carreira de um cavaleiro mago é ainda pior, eu estaria matando pessoas para viver. Estou cansado de lutar, só quero um pouco de paz. É absurdo pedir a uma garota de 16 anos que decida seu futuro. Talvez eu deva tirar férias. Até encontrar minha resposta, sempre posso ser o mágico particular da casa Ernas. Além disso, o 5º ano ainda é longo. Eu tenho todo o tempo que eu preciso. Kila Ernas estava tendo o melhor tempo de sua vida. Ela tinha um pai amoroso, uma mãe assustadora, mas carinhosa, 2 irmãs maravilhosas e a casa dos seus sonhos. Apesar de todas as coisas ruins que aconteceram, o 4º ano foi o mais feliz de sua vida. Isso lhe deram o lugar onde ela pertencia e, mais importante, uma família. Ela ainda tinha mais 3 anos antes de ser considerada adulta, mas já havia planejado seu futuro. Depois de se formar, Kila decidiu trabalhar como assistente no departamento de luz do Grifão Branco até que ela tivesse idade suficiente para se candidatar como professora. Ela já havia discutido isso com seus mentores. Até Manoar estava entusiasmado com a ideia e prometeu endossar sua inscrição. O pensamento realmente a assustou. Com a reputação do inconstante gênio, sua aprovação poderia fazer mais mal do que bem. Ser curandeira e professora era o emprego dos seus sonhos. Isso daria a ela a oportunidade de melhorar o mundo ao seu redor, deixando-a tempo para começar e nutrir sua própria família. Após as férias de inverno, com o início de seu crescimento, sua confiança em sua aparência e talento disparou. Kila estava procurando um namorado, mas com pouca sorte até agora. Os aprendizes de Orion eram meninos gentis, mas só a viam como criança. Quanto aos colegas, aqueles de quem ela gostava não retornavam seu interesse e vice-versa. Como um garoto de 14 anos, muito tímido que já a convidara para sair algumas vezes. Kila teria preferido alguém mais assertivo. Ela estava cansada o suficiente com sua própria timidez para suportar a dos outros. No entanto, sua última jogada foi ousada o suficiente para convencer Kila a dar uma chance. Shodard havia lhe presenteado um pequeno anel. Eu não era nada extravagante, apenas uma bugiganga que um estudante de origem humilde poderia pagar. Era a nota em que estava envolvido que importava. Um anel encantado para uma garota encantadora. Uma linha pegajosa brega, mas ainda é fofa. Vou usar o anel para o nosso primeiro encontro. Ela pensou. Se as coisas não derem certo, sempre posso devolvê-lo. As disciplinas do 5º ano eram exigentes, mas, diferentemente do 4º, nenhum professor atribuiu dever de casa. Isso deixou Uriel bastante tempo para praticar suas habilidades como diretor no laboratório construído dentro de seu quarto e para ajudar Lita em suas pesquisas.
É incrível como as chamadas matrizes impossíveis exigem pelo menos hexaconjugação e controle fino sobre todos os diferentes fluxos de mana. No entanto, Lee consegue executá-los na primeira tentativa, graças ao seu domínio da primeira mágica. Talvez eu estivesse errado sempre descartando isso como mágica inferior. A pesquisa deles progrediu lentamente. Ao contrário de tudo que Uriel havia aprendido até agora, cada matriz parecia ter uma função complexa. Transmiti-los não foi suficiente para obter resultados. Para responder a um gatilho externo, as energias que formaram os arranjos tiveram que ser manipuladas adequadamente, mantendo o equilíbrio da estrutura geral. Com o tempo, Uriel ficou fascinado com eles e aprendeu a lançá-los sozinho, a experimentar mesmo quando Lita estava ocupado. Graças a esses exercícios, o domínio de Uriel das matrizes de 4 e 5 níveis melhorou aos trancos e barrancos. Às vezes, quando ele estava focado nos padrões místicos, ele podia sentir uma sensação de queimação localizada perto do plexo solar. A princípio, ele pensou que era uma coincidência. Depois que o fenômeno aconteceu várias vezes, ele tentou todos os seus feitiços de diagnóstico. Quando nenhum deles detectou anomalias, Uriel até pediu a segunda opinião de Manoir. Mesmo de acordo com o deus da cura, não havia nada de errado com ele. Casa de estar. A policial real Girnernas tamborilava nervosamente os dedos no apoio de braço da cadeira. Era incomum que ela estivesse nervosa, muito menos impaciente. Como todo predador, ela sabia a importância de dedicar seu tempo, de escolher a hora e o local do ataque para não deixar a presa a menor chance de sobrevivência. No entanto, toda essa espera estava acabando com seus nervos. Continua no próximo vídeo.